parasita. Parasita. Parasita é aquele organismo que afeta outro organismo sem matá-lo. É claro que existem outras definições dentro de predação, mas nesse caso os parasitas eles vivem com o organismo, eles consomem aquele organismo, ficam a maior parte da vida com aquele organismo, mas eles não matam aquele organismo. E aqui a gente vai falar de um tipo de parasitismo comportamental. E a gente vai tratar um grupo de organismos como se fosse um organismo só. E vocês já vão entender do que eu estou falando, tá bom? Eu sou Emílio Garcia, você está no Blabalogia e aqui a gente não vai falar de parasitismo social em humanos, como por exemplo bilionários, porque bilionários são da mesma espécie que a gente, apesar de não se considerarem, e parasitismo é uma definição entre duas espécies diferentes. Então bilionários não são parasitas pela definição de ecologia. Eles não deveriam existir, mas eles não são parasitas pela definição de ecologia, tá bom? Então o que a gente está falando aqui, ó, é de formigas. O que os caras descobriram, tá? Os caras descobriram que existe um grupo de formigas que parasita outras formigas. Então qual que é a lógica dessas formigas pretas grandonas aqui, ó? Elas entram no ninho, derrubam a rainha e ocupam o espaço da rainha, fazendo com que o ninho da outra espécie cuide dos ovos dela e dela, certo? Então olha que interessante, olha que legal. Eu tenho um organismo que escraviza outro organismo ao ocupar o espaço do líder daquele bando. Então eu tenho a formiga tem uma organização hierárquica, as formigas elas seguem a rainha, elas meio que trabalham para a rainha para proteger os ovos, para limpar o ninho, para alimentar a rainha, para ir atrás de outros tipos de alimento, alimentar os filhotes e assim por diante. E aí eu tenho outro grupo de formigas que parasita o formigueiro, não parasita o indivíduo, parasita o formigueiro, geralmente ocupando o espaço da rainha. Tá bom, mas esse tipo de interação que eu estou falando aqui, ele não é uma interação que é nova. Não é uma interação que foi descrita agora e não é uma interação que acontece com uma espécie só. Mas o que os caras descobriram nesse artigo que eu vou colocar aqui na tela, publicado no dia 17 de novembro de 2025, ou seja, há 3 dias, é uma coisa muito legal. É que tem um grupo de formigas, tem uma espécie de formiga que elas usam as próprias formigas do formigueiro para matar a rainha. Então o que acontece nesse formigueiro é um matricídio, tá? E como que isso acontece? Então o artigo é esse que está aqui na tela, ele foi publicado na Current Biology, uma excelente revista de biologia ligada ao grupo da Cell. E o que esses pesquisadores eles mostraram foi o seguinte, foi que essas formigas parasitas, elas usam a comunicação química da formiga que ela tá indo parasitar. Então ela emula a química, emula os cheiros, emula a comunicação química das formigas, confunde as formigas e faz as formigas atacarem a própria rainha. Então é tipo a Revolução Francesa causada por um extraterrestre ou por uma outra espécie de hominídeo. Então essa formiga ela chega no ninho e ela começa a comandar as formigas mesmo com a rainha residente. E aí o que ela induz as outras formigas a fazerem é matar a rainha residente, que é a mãe delas. Esse tipo de matricídio ele não é incomum em formigas. Então, quando a rainha está muito velha, quando a produção de ovos diminui, existe uma tendência, ou às vezes até quando o ninho fica grande demais, existe uma tendência dessa rainha ser deposta e ser morta pelas outras operárias. Mas o que é muito foda desse exemplo é que a rainha não precisa estar velha, não precisa estar doente, ela pode estar saudável e ela simplesmente vai ser assassinada por suas filhas para colocar uma outra rainha no mesmo lugar. E o que é melhor dessa história, mais interessante dessa história, é que essa rainha, essa nova rainha, não é da espécie da rainha original. Então essas operárias, esses soldados, essas rainhas, essas formigas do ninho original, elas vão desaparecer com o passar do tempo porque não vai ter mais ovos daquela espécie para se reproduzir ali. Então
é um parasitismo que resulta no desaparecimento daquele ninho que foi ocupado pela nova rainha. Então é muito louco a gente perceber esses caminhos que a evolução toma para solucionar o problema de reprodução e de como aumentar a aptidão, que é a capacidade de deixar descendentes das espécies. Tem gente que tem mais filho, tem gente que cuida melhor dos filhos, tem gente que rouba o ninho dos outros para si só. É tipo um chupim em formiga. Mas quem é jogado para fora é a mãe do passarinho e não o passarinho. Quem é jogado para fora é a rainha do formigueiro e não o formigueiro inteiro. Então é muito, muito interessante esse caso. E era esse o exemplo que eu queria trazer para vocês desse parasitismo bizarro entre duas espécies de formiga. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. O link do artigo está aqui embaixo e deixe seu comentário, tá bom? Falou, valeu e tchau. É isso. Gostaram do exemplo? A fake news entre as rainhas leva a golpe e a morte da rainha. Eu vou usar essa frase aqui, Guilherme, no videozinho de 1 minuto. Em qual das duas categorias de parasitismo a família Bolsonaro se encaixa? Em nenhuma, porque parasitismo é interespecífica, não intraespecífica. Infelizmente, a gente precisa achar um outro nome. Por acaso é uma formiga que invade o formigueiro alheio prometendo levar liberdade? Pode ser, pode ser. Levar democracia. É a formiga que oferece democracia. Deixa eu fechar as coisas aqui. Eu não vou falar do último tema que eu tinha separado porque já deu a nossa hora. Eu só vou gravar o videozinho de 1 minuto aqui e aí a gente vai embora. O Matheus criou aqui um link, que é esse aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês agora. Matheus, você vai colocar aí no chat? O Matheus está colocando no chat canal do WhatsApp. Vai ser para a gente colocar os nossos conteúdos. Então, se você clicar aqui agora, de grátis, você vai poder entrar no Zap da Ciência. Então é só você clicar aqui na tela agora, aqui no comentário agora. Ele vai abrir o seu Zap e você vira seguidor do Zap da Ciência. Você vai conseguir receber os nossos conteúdos que não estão sendo entregues com tanta frequência. Então cliquem aqui agora no Zap, aqui ó, no canal do Zap e sigam o Zap da Ciência, tá? A gente vai publicar os nossos links lá. Então entrem no Zap da Ciência e sigam lá, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau.